quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha agora, domingo pela manhã. É uma alegria ter a você, se você está acompanhado com família, amigos, outras pessoas, que cada pessoa que estiver agora nos assistindo, saiba que Deus está presente também. Ele te trouxe a esse lugar com um propósito específico. Eu tenho certeza que Ele estará abençoando a sua vida agora pela manhã. Mês de maio tem sido um enfoque no mês da família, e este sendo o último domingo, nós temos o privilégio de ouvir a última mensagem da série Eu Amo Minha Família, com o pastor Elias. Ele vai estar trazendo logo mais nesse culto uma palavra que estará nos abençoando, nos desafiando dentro deste tema. Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Acompanha comigo enquanto eu faço a leitura desse trecho. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: "Senhores, que preciso fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos." Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Que história maravilhosa, meus queridos irmãos. Nós vemos o poder de Deus atuando não apenas no terremoto, mas mais importante, para salvar almas e vidas. E é isso que Deus reserva para todos que o buscam, da mesma maneira que o carcereiro o buscou. Vamos orar nesta manhã. Pai querido, como nós somos felizes por sabermos que a Tua salvação tem nos alcançado. Eu oro agora nesta manhã, pedindo em prol de todos que ainda hão de tomar essa decisão, que o Teu Espírito esteja convencendo e acompanhando cada um. E ainda mais, nesta manhã onde nós temos o privilégio de louvar o Teu nome, que façamos com alegria no coração, a partir do fato de que nós fomos já alcançados com o Teu amor, com a Tua salvação. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Rafael e a equipe de louvor da IBC vão nos conduzir agora nesse momento de adoração. Abra o seu coração, solte a sua voz mesmo aí na sua casa e louve ao Senhor juntos conosco. Ele
reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bom dia, Igreja Batista de Cambuí. Aqui estamos nós na nossa quarentena. Levamos 18 dias fechados dentro de casa. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom e misericordioso conosco. Agradecemos as orações da igreja, agradecemos o cuidado que vocês têm tido conosco e pedimos que sigam orando, porque existem pessoas que estão contagiadas, mas que estão recuperando, e temos pessoas ao redor nosso que estão passando por situações difíceis. Orem por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e proteja a toda a igreja e a todo o nosso Brasil. Um abraço. Obrigado, pastor Gerson, irmã Cláudia, por esse relatório. Nós somos encorajados a ouvir aquilo que tem compartilhado conosco. Nós temos sempre o desafio de sermos bons mordomos de tudo que Deus confia em nossas mãos, e como igreja isso não é diferente. Ao longo dessas últimas semanas e até meses, nós temos feito muitas ações diferentes, não apenas para abençoar, mas também para reelaborar um pouco o orçamento da igreja. Nós temos trabalhado para cortar e conter algumas despesas. Por exemplo, nós estaremos entregando um dos prédios, um dos espaços que nós alugamos para reduzir os nossos gastos mensais. Nós temos feito outros cortes dentro do nosso orçamento, sempre procurando o melhor uso dos recursos que são nos confiados. Mas além disso,
Nós temos sido usados por Deus para abençoar projetos, pessoas, pastores, indivíduos, através da nossa generosidade. Nós queremos rapidamente expor algumas dessas oportunidades que nós, como família, nós temos sido desafiados a participar, e Deus tem usado a sua generosidade, as suas ofertas, as nossas contribuições para abençoar outras pessoas. Há algumas semanas nós falamos sobre a necessidade de ajudar os pastores da nossa Convenção Batista Estadual. Fomos conclamados pela direção da estadual da nossa convenção para participar no projeto Filipenses, ajudando pastores nas suas necessidades por conta de toda a dificuldade que passam hoje em dia. E nós podemos contribuir. Eu quero ler a carta de agradecimento que nos chega para nós sabermos como que foi conduzido todas essas ofertas. A carta diz: amados irmãos, queremos registrar nossa mais profunda gratidão pela efetiva cooperação e apoio recebidos nas contribuições com o Fundo Filipenses, sem a qual a Convenção Batista Estadual, a Ordem de Pastores, Seção São Paulo, não poderíamos realizar esse projeto que tem abençoado aos pastores com maior necessidade nesse tempo de pandemia e isolamento social devido ao Covid-19. Com a participação dos irmãos, conseguimos ajudar no mês de abril 40 pastores com uma oferta no valor de R$1.000 cada um. Em maio já conseguimos repassar mais de 31 mil a 31 pastores. Ainda temos outros pastores com necessidades que foram indicados recentemente. Queremos contar, se possível, com a renovação de sua ajuda. Que Deus continue abençoando a vida de cada igreja, associação, instituição, irmãos que têm contribuído com esse projeto, juntos na missão. Assinado ali a liderança da nossa convenção estadual, vários pastores que ocupam vários cargos. Com alegria nós participamos desse projeto e com as suas contribuições iremos continuar a participar. Mas não somente com esse projeto, temos também participado com vários outros projetos. A nossa própria igreja temos arrecadado na nossa Ação Barnabé recursos e fundos para ajudar as pessoas no nosso meio. E nós temos o suficiente para cobrir todo o mês de maio as necessidades que foram apresentadas para nós. As suas ofertas e contribuições, meus queridos, foram somar para ajudar as pessoas que mais necessitam. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela generosidade. Mas além disso, nós podemos contribuir com a base transformada do JCM na compra-aquisição das cestas que estão sendo distribuídas, junto com a Igreja Batista Monte Cristo, do pastor Sérgio, no trabalho deles, amar é repartir. Eles conseguiram novamente 200 cestas básicas que serão entregues até o final do mês. A ASBAF também recebeu de nós 50 cestas básicas. Nós temos ajudado o lar de idosos, nós temos sustentado, como nós vimos, os nossos missionários e ainda mantemos em grande parte todo o trabalho da nossa igreja, mesmo que agora de maneira virtual. E tudo isso tem sido por conta da sua oferta, da sua generosidade. Eu quero agora desafiá-los. Eu sei que muitos têm sido fiéis na devolução das suas ofertas, dos seus dízimos, mas a você que ainda ainda não tomou essa decisão e agora, mediante a todo um estreitamento de dificuldades, nós queremos desafiá-lo a entender como que funcionam as bênçãos de Deus. Deus, Ele promete abrir as comportas do céu para aquele que está contribuindo ao seu reino. Mas eu preciso dos recursos, sim, e Deus dá os recursos, mas Ele abre a sua generosidade mediante a nossa. Quem sabe agora é o momento de você começar a se tornar um dizimista e fazer prova, não da minha palavra, mas da palavra de Deus. Que Deus esteja nos abençoando nesse propósito. Você tem na tela, então, os vários meios de você poder fazer
transferências bancárias, efetuar a sua contribuição. Saiba que tudo isso está sendo usado por Deus para abençoar vidas, pois nós continuamos, meus queridos, a trabalhar juntos pelo reino de Deus. Eu quero orar nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua oferta, pela sua generosidade e colocar tudo isso de volta nas mãos do Senhor. Oremos. Ó Pai querido, como nós somos gratos, pois nós recebemos da tua provisão todas as bênçãos para cobrir as nossas necessidades. Reconhecemos isto e te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo recebido ao longo de todo esse mês. Entendemos, Senhor, que os momentos são mais difíceis, mas nós também sabemos das tuas promessas para nos abençoar conforme a sua generosidade. Faça, Pai, multiplicar essas ofertas. Para a honra e glória do teu nome é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossos prédios continuam fechados, como você bem sabe, mas nós continuamos ainda indo para frente em missão. Como igreja, nós temos tido várias experiências novas usando as plataformas virtuais para manter vários encontros de oração, grupos de mulheres, grupos de homens, jovens, adolescentes, juniores. Nós temos tido encontro de casais, os jovens casais também estão se reunindo. Quem sabe você tem se reunido com um grupo de pessoas do seu convívio da igreja, usando o Zoom, usando o WhatsApp, usando várias maneiras. Quem sabe você está ligando uns para os outros para orar juntos e compartilhar não apenas das bênçãos, mas compartilhar também todas as nossas cargas. E isso nós sabemos, é a Igreja de Jesus em missão. Continuemos a perseverar em todos esses sentidos. E você que ainda não participa de nenhum desses momentos, manda o seu WhatsApp para a igreja, para que você possa ser incluído num dos canais nosso de comunicação, para você poder desfrutar da bênção da comunhão junto conosco.
Olha só, R$ 18.640 foi o valor que conseguimos. Muito obrigado. Com esse valor, nós conseguiremos enviar 208 cestas acompanhadas com 208 pacotes de leite em pó em cada uma delas. Deus abençoe a tua vida. Só foi possível esse milagre através da sua disposição. Muito grato a você. Muito obrigado por você ter doado, ajudado a captar esses recursos. Deus abençoe a sua vida ricamente. Foram entregues as 10 cestas aqui no Instituto que cuida dos idosos, da Dona Arabella. Tem um pouco de tudo na cesta: arroz, feijão, umas tomate, bolacha, macarrão. E aqui é o lugar que a gente entregou as cestas, tá bom? todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
olhos me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Este é o nome, Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Desculpa, tava faltando. As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim.
quero dar meu louvor pela tua eterna salvação, com seu sangue e amor, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Durante todo o mês de maio, nós celebramos o mês da família, com o tema Eu Amo Minha Família. O pastor Kleber começou a série lá no primeiro domingo do mês de maio, no dia 3, e ele afirmou: olha, eu amo minha família e espero que você também. Eu também amo minha família, eu espero que você tenha esse compromisso de amor com a sua família. Hoje eu quero pensar sobre família debaixo da graça. O que faz, o que determina a felicidade, o sucesso de uma família? E quando eu falo família, não apenas uma família que tem lá pai, mãe, os filhos. Muitas vezes é uma mãe criando um filho, um pai criando um filho, às vezes já ali o esposo e a esposa aposentado, com os filhos casados, os mais variados modelos de família que nós temos. Com certeza, se eu perguntasse a você aqui, você pudesse responder nesse momento, você apresentaria inúmeros fatores que você compreende, entende, enxerga como sendo fatores de sucesso para a família. Eu também tenho uma lista muito grande daquilo que eu julgo serem os fatores de sucesso para uma família, da felicidade de uma família. Mas hoje eu quero compartilhar com você aquele que eu creio que é o fator essencial, que é o fator principal, que é o determinante da felicidade, do equilíbrio, do sucesso de uma família. É o fator graça. Graça é uma palavra que aparece muito na Bíblia. Só no Novo Testamento ela aparece 155 vezes. Na verdade, graça é a palavra, uma das palavras mais conhecidas e enfatizadas por nós cristãos. Aliás, graça é o termo que define a nossa salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, graça está no centro do Evangelho, está no centro da vida cristã. 155 vezes a palavra aparece com variados significados. Mas o conceito por trás da palavra graça é de boa vontade, de bondade, de aprovação, de favor imerecido. Então, quando eu falo de graça, eu estou falando de bondade, estou falando de boa vontade, de aprovação ou aceitação e de favor imerecido. Graça é um fator essencial para a felicidade, para o equilíbrio emocional de qualquer família. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre graça, ele, o autor que mais fala desse assunto, e ao falar da graça do Evangelho na nossa vida, ele afirmou o seguinte, lá em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estais debaixo da graça, não estáis debaixo da lei. Famílias ou família debaixo da graça de Deus. A vida familiar cristã, diz Ted Tripp, é uma escola para o Evangelho, um lugar para vivenciar a graça do Evangelho. Eu quero pensar com você então sobre as manifestações da graça na família. Na nossa relação com Deus, graça se refere à soma de bênçãos que Deus nos dá.
principalmente a bênção da salvação. Então, quando eu falo da relação ou de estar debaixo da graça de Deus, eu estou dizendo, me referindo à soma das bênçãos que Deus tem derramado sobre mim e sobre você. Viver sob a graça de Deus. Agora, o que significa falar de famílias? Falar de família debaixo da graça. Graça deve permear as relações familiares, assim como permeiam, como definem a nossa relação com Deus. Precisamos de graça na família, absolutamente necessária a graça na família. Uma família sem a graça não é feliz, não vai ser bem-sucedida, será uma família disfuncional. Por quê? Porque família é a união de pessoas tão imperfeitas. Família é um grupo de pessoas imperfeitas vivendo debaixo de um mesmo teto ou convivendo. E aí somente a graça de Deus, colocada em prática no dia a dia, fará dessa família uma família funcional e uma família feliz. Não existem famílias perfeitas, é um mito, mas existem famílias que funcionam. Tem famílias equilibradas. O nosso alvo não é família perfeita, porque ela não existe, mas ser uma família agraciada por Deus, uma família abençoada por Deus, uma família equilibrada, uma família funcional. Se não for a graça de Deus sobre a nossa vida e esta graça demonstrada na família, nós não formaremos uma família feliz. Na família, demonstrar graça, viver sobre a graça, significa mostrar aprovação, mostrar bondade, mostrar boa vontade para com o outro. Nós deveríamos ser especialistas em demonstração de graça, porque nós somos diariamente alvo da imensa graça de Deus. Nós que somos receptores da graça, deveríamos ser, e eu diria assim, devemos aprender a sermos doadores dessa graça de Deus para conosco. Recebemos graça para demonstrar graça, mas frequentemente nós não somos tão cheios de graça assim. As famílias precisam da graça de Deus. Para manter uma família unida, só quando a graça de Deus se manifesta, porque os relacionamentos dependem da graça de Deus. Como que a graça se manifesta na vida cotidiana de uma família? Quero nessa manhã sugerir a você, à luz da palavra de Deus, 3 áreas onde a graça que recebemos de Deus deve se manifestar no convívio familiar, na relação esposo, esposa, pais e filhos, mãe e filho, pai e filho, com os outros membros da família também, independentemente do formato agora da sua família. Uma família grande com filhos, sem filhos, uma família com filhos criados, você já aí na terceira idade, não importa, você, uma mãe solteira criando um filho, um pai criando um filho, não importa. Como eu demonstro graça nesses inúmeros relacionamentos, nessa teia de relacionamentos? Em primeiro lugar, a Bíblia nos fala que quando a graça eu demonstro edificação, ou eu promovo a edificação das pessoas com quem eu convivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa, para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Primeira área onde a graça de Deus deve ser vivenciada no lar é no falar. A boca tem um poder muito grande. A boca, temos que estar conscientes, as palavras são poderosas para o bem ou para o mal. E num lar que vive sobre a graça de Deus, família que vive sobre a graça de Deus, as palavras são usadas para edificar.
exaltando a qualidades ou as qualidades dos membros da família, não usando palavras duras de crítica, de ridicularização, de ataque, de condenação. Nós usamos palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de apoio, palavras que são bênçãos. Paulo fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, destruição do espírito do outro, seja seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seja quem for. Não use nenhuma palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição no íntimo da pessoa, mas somente aquela que for boa para edificação. Família debaixo da graça de Deus é aquela em que os membros aprendem a usar de maneira proativa a sua boca, a sua língua, com palavras de encorajamento, com palavras de amor, com palavras de incentivo, com palavras de apoio, com palavras que erguem o ânimo das pessoas. A começar pela frase mais simples, mas tão necessária: eu te amo. Nós precisamos falar com os membros da nossa família, expressar o nosso amor para com eles. Uma frase tão simples, só 3 palavras: eu te amo, mas que faz toda a diferença. Uma frase que faz diferença na vida do outro. Não seja alguém que economize nessa palavra. Fale do seu amor, demonstre o seu amor para com o outro, para com seu esposo, para com sua esposa, se você o tem, filho ou filha, para os membros da sua família. As palavras que edificam são a primeira marca de um lar que vive, de uma família que vive sobre a graça de Deus. Família debaixo da graça é aquela família também onde se pratica a aceitação. Paulo, também escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 15, verso 7, diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, assim traduz: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Família debaixo da graça pratica a aceitação. Família não pode ser um ambiente de exigências, de cobranças sem fim, de condenações. Porque se for assim, não estaremos vivendo sobre a graça, mas sobre a lei. E Paulo disse: vocês já não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Muitas vezes nós usamos as nossas táticas para tentar mudar o outro, para encaixar o outro no nosso próprio molde, para tornar o outro aquilo que eu espero que ele seja. Muitas vezes usamos de manipulação, de pressão, de exigência, de cobrança, mas nós sabemos, isso não funciona, isso não torna o outro melhor. Todos nós temos nossos defeitos. Sem dúvida, o lar é um lugar de crescimento, um lugar em que, por exemplo, pais apontam os erros dos filhos, os ajudam a crescer, em que esposo um ajuda o outro também. É assim a dinâmica do lar, mas isso é diferente de ambiente de manipulação, de cobrança, de exigência, de pressão. Todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas deficiências. John Ortberg, pastor e também doutor em psicologia, ele escreveu um livro falando sobre o que é ser normal num relacionamento. E ele diz assim: todos somos anormais. Ele coloca o A entre parênteses. Todos nós somos anormais. E ele pergunta: quem é normal? Todos. Mas essa ideia se modifica quando passamos a conhecê-los e quando eles passam também a nos conhecer. Em outras palavras, somos todos normais até que passemos a conhecer as pessoas e até que as pessoas comecem também a nos conhecer. Sem dúvida, na vida da família, que nós conhecemos as limitações, os defeitos um do outro. Mas John Ortberg diz: um olhar de aceitação vale muito mais que pedras que atiramos com tanta facilidade. E ele diz ainda: apesar de todas as nossas limitações e defeitos, nós necessitamos uns dos outros. Então, família debaixo da graça
é uma família que pratica a aceitação. Numa família marcada pela graça de Deus, os relacionamentos são baseados na aceitação incondicional, naquilo que a pessoa é e não naquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Graça é demonstrada por meio da aceitação. A aceitação do nosso cônjuge, a aceitação dos nossos filhos, e sabendo que as transformações vão acontecendo, não por meio da manipulação, não por meio das exigências descabidas, não por meio das cobranças sem sentido, mas por meio da graça de Deus que atua grandemente em nossa vida. Portanto, família que vive sobre a graça, família debaixo da graça, é uma família que pratica a aceitação. Terceiro e último lugar, família debaixo da graça é família que também pratica o perdão, que oferece o perdão ao outro. Paulo diz em Efésios 4:32, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Conflitos na família, quem não os tem? Conflitos acontecem na família. Todo e qualquer relacionamento muito próximo é marcado por conflitos. Não um conflito o tempo todo, não um clima de guerra o tempo todo, mas há conflitos, há divergências. É assim no ambiente do trabalho, é assim no ambiente do lar, aquele grupo de pessoas com quem mais nós temos intimidade. Agora, qual a nossa tendência? Sempre achar que o conflito é culpa do outro. Como diz Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Os outros é que nos perturbam, os outros é que nos atrapalham, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Tiago, de fato, eu costumo dizer que ele joga na nossa cara, ele vira o jogo contra nós, quando pergunta lá no capítulo 4, verso 1 da sua carta: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Está vendo que o problema não é externo, mas é interno? De onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? De onde vêm as dificuldades de relacionamento? É por causa do outro? O inferno são os outros? Não. Está dizendo que o outro é perfeito, mas está dizendo que vem de nós. São das nossas inclinações, dos nossos prazeres, dos nossos desejos não realizados, das nossas expectativas não alcançadas, do nosso egocentrismo, do nosso narcisismo dentro de nós, fruto da queda que só o Evangelho restaura. O Evangelho, a queda, nos levou para longe do propósito de Deus, inclusive para a família. Bagunçou toda a família, bagunçou tudo. Mas em Cristo, o Evangelho da graça, coloca os pingos nos is, as coisas nos eixos. Agora, não procuremos nos outros a razão para os conflitos, mas vamos olhar para a nossa parte. Tiago, como disse, vira o jogo contra nós. Ele diz que os conflitos relacionais vêm das paixões, dos desejos, das expectativas que nós temos dentro de nós. Nossas paixões, desejos, expectativas não atendidas causam conflito, produzem conflitos. A família, o relacionamento familiar é um local privilegiado para nós percebermos esses desejos e identificarmos esses desejos que causam conflitos com os outros, desejos em nós. É um lugar para identificar o nosso egoísmo, identificar o nosso egocentrismo. A família é um ambiente adequado para produzir a excelência e nos levar a praticar o amor sacrificial uns pelos outros. É um excelente lugar para aprendermos a buscar o interesse do outro e não somente o nosso. Conflitos são inevitáveis, não viver em pé de guerra não é normal. Os conflitos eventuais, as divergências eventuais, elas podem ocorrer, mas elas ocorrem e se tornam oportunidades usadas por Deus para a manifestação da sua graça. Que graça é essa? Graça demonstrada no perdão. Efésios 4, versículo 31 fala, antes do verso 32 que li, que é longe de nós toda ira, cólera, amargura, e em lugar disso que sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É a graça de Deus manifestando-se a nós
que ela é depois estendida aos membros da família. Família debaixo da graça. É a graça que nós recebemos como indivíduos e podemos estender àquele também que vive conosco em nossa casa. Queridos, não existem famílias perfeitas. Isto é uma abstração. Família perfeita é um mito, é uma abstração. O que existe, inclusive, quando falamos de famílias cristãs, são de fato famílias comuns, com pessoas reais de carne e osso. Mesmo a família cristã não é um lugar de perfeição. Não é lugar de perfeição. Aliás, não finja que tudo está perfeito. Não finja a perfeição. Viva a realidade. Mas o que existe sim, são famílias onde prevalece a graça de Deus. São essas famílias funcionais, são essas famílias felizes, são essas famílias de sucesso. Membros da família que aprenderam a estender a graça para o outro, porque vivem debaixo da graça de Deus. Uma palavra a cada membro da família, não importa qual é a sua posição dentro da família, seja pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, quem quer que seja, membro da família. Uma palavra que se aplica a cada um de vocês agora. Quer dizer, que vocês cresçam mais e mais na graça de Deus e que dia a dia vocês demonstrem essa graça para os outros membros da sua família, que vocês cresçam dia a dia mais na graça de Deus e que vocês demonstrem essa graça para os outros membros da família. Graça que nos leva a edificar o outro com as nossas palavras de apoio, de encorajamento, de amor, de levantamento do espírito, de apoio ao outro. Graça que nos leva a aceitar o outro como ele é, isto é, que aceita o outro com seus defeitos e virtudes. Graça que está sempre pronta a perdoar e começar de novo. Que as nossas famílias sejam cheias da graça de Deus. Que neste mês que nós falamos, eu amo a minha família, que você demonstre esse amor por sua família, sendo um membro gracioso na sua casa, um membro cheio de graça, um membro que compartilha a graça de Deus. Termino com uma frase do pastor e conselheiro Tedd Tripp. Ele diz: a família cristã comum é simplesmente o povo cristão comum, vivendo nas condições comuns da vida, a partir da graça extraordinária do Evangelho. Queridos, ele está nos dizendo, a família cristã é a família comum, o povo cristão é um povo comum, as condições de vida são condições comuns de vida, mas a graça de Deus, ela não é comum, ela é extraordinária, é a graça extraordinária do Evangelho que nós temos a oportunidade de todos os dias repartir com a nossa família. Ame sua família, ame a Deus acima de tudo e demonstre a graça dele na vida dos seus familiares. Que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos como família debaixo da graça de Deus. Muito obrigado, Pastor Elias. As suas palavras nos confortam, nos desafiam e sabemos que são palavras que vêm direto do coração de Deus. Abra o seu coração para poder colocar em prática aquilo que nós ouvimos agora mesmo. Nós queremos convidá-lo a permanecer conosco. Em breve nós estaremos com a nossa EBD. Continuamos com o nosso estudo de Daniel. E após o encerramento, nós estaremos indo diretamente, após um pequeno intervalo, 5 minutinhos apenas, para nosso estudo de Daniel. Fique conosco, pois tem sido uma bênção, nós temos sido abençoados através de toda a palavra que o pastor Luna tem ministrado aos nossos corações. Para você que está ainda preocupado com toda uma semana que se inicia, eu quero dizer que Deus já sabe de todos os seus desafios. Saiba que Ele já está conduzindo soluções, que Ele é e está contigo e Ele estará indo na sua frente. Basta buscá-lo, basta colocar a sua vida nas suas mãos para que Ele esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família.
Vamos encerrar esse momento com mais um momento de louvor. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e oração. Das montanhas para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz, cubra a terra com tua glória, como as águas sobre o mar, das para os vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra.
bom dia, bem-vindo à nossa EBD online para mais uma aula. Espero que você tenha tido uma ótima semana e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Daniel, o tão aguardado, tão esperado capítulo 9 de Daniel. Chegamos finalmente nele. Eu acho que muita gente está com expectativa de que a gente estude o capítulo 9 e a gente vai fazer isso hoje. Mas antes eu queria fazer um comentário. Eu não sei o quanto você tem se surpreendido com o estudo de Daniel. Eu espero que você esteja sendo surpreendido tanto quanto eu, ou mais ainda do que eu. Porque cada vez que eu olho pro livro de Daniel e cada vez que eu paro para estudar, eu fico pensando, uau, como isso é relevante para a gente hoje. Quando eu escolhi dar essa aula de Daniel para vocês, eu não imaginava que isso seria tão relevante para os dias de hoje. Eu pensei ali em algumas aplicações que pudessem ser úteis do povo exilado e distante, né, do convívio religioso, tendo que manter a espiritualidade. Mas na medida em que a gente foi caminhando pelo livro de Daniel, cada página que a gente vira, cada capítulo que a gente começa a estudar, a gente tem descoberto coisas fantásticas que eu nem fazia ideia que a gente passaria por elas. Tem sido fantástico estudar o livro de Daniel, assim como é fantástico estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é relevante sempre para nós. Eu estou lendo um livro aqui que eu quero inclusive recomendar para todos vocês. Esse livro aqui se chama Coronavírus e Cristo, publicado pela editora Fiel, mas em parceria aqui com várias editoras, entre elas Rádio Transmundial, The Gospel Coalition, Vida Nova, enfim. Numa iniciativa fantástica, eles publicaram esse livro, eu acho que num tempo recorde. E esse livro está sendo disponibilizado gratuitamente. Você pode encontrar ele em todos os formatos, desde audiobook, PDF, e-book e até ele físico, como esse que eu tenho aqui. Esse daqui eu fiz o pedido no site da Fiel, de graça, só paguei o frete e chegou em 2 dias, acho que menos de 2 dias para mim. Então eu recomendo fortemente. É um livro do John Piper, um dos meus autores favoritos, se não, eu acho que o meu autor favorito, e ele explora muito bem a situação do coronavírus de uma abordagem muito bíblica, cristocêntrica e relevante para os nossos dias. Muito prática, então muito bom. E por que eu estou falando desse livro, né? Porque eu tenho lido ele e eu queria fazer essa recomendação, mas em uma das páginas aqui o John Piper ele fala assim que dificilmente uma única página da Bíblia não é relevante para os nossos dias. Esse livro aqui é a minha maior recomendação, a Palavra de Deus. Eu tenho recomendado desde o começo para vocês lerem esse livro. E esse livro, ele é a revelação de Deus para nós. Esse livro, ele é relevante, ele é suficiente, ele é inerrante. E dificilmente, como diz o John Piper, uma página desse livro não é relevante para o que a gente está passando hoje. Ele é relevante de ponta a ponta. E essa impressão que a gente tem em Daniel, de que cada vez que a gente abre um novo capítulo, a gente se surpreende como se Daniel estivesse falando para a gente hoje, isso acontece em todas as páginas desse livro. E é por isso que eu recomendo você fortemente a ler a Palavra de Deus. Ela é viva. A Palavra de Deus é fantástica. Ela é totalmente relevante para a gente hoje. E
O texto que a gente vai ver hoje, que é Daniel 9, ele vai justamente levar a gente ao encontro com a palavra de Deus e a busca pela resposta na palavra de Deus. Então, se você se lembra da aula passada, a gente viu que no capítulo 8, Daniel teve uma revelação não muito agradável, um pouco, ou melhor, bastante difícil, não é, para o povo de Israel. E então, no capítulo 9, a gente vê Daniel agora, de uma certa forma, abalado por tudo aquilo que ele ouviu, e já se passaram aí cerca de 2 anos, não é? Que entre 1 ou 2 anos entre o capítulo 8 e o capítulo 9. E Daniel aqui ele está abalado. E o que Daniel faz quando ele está abalado? A gente vai ver no versículo 1 e 2, é Daniel buscando respostas de Deus. Buscando respostas, mas não em qualquer lugar. Ele está buscando aqui. Ele está buscando na palavra de Deus. É lógico que Daniel não tinha essa segunda parte aqui, não é? Ele tinha só essa parte aqui, os livros históricos, o Pentateuco e alguns profetas. Mas ele procura então na palavra de Deus. E procurando na palavra de Deus, ele vai até o livro de Jeremias, não é? Lá no capítulo 29 de Jeremias, que era o texto que provavelmente Daniel estava lendo aqui nesse versículo 2. Então no capítulo 29, versículo 10 ao 14, vai falar sobre o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Então no versículo 10 vai falar que quando completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar, Jerusalém no caso. Bom, e Daniel está lendo esse texto. É interessante que Daniel, ele está angustiado, ele está sofrendo, e o que ele faz é buscar respostas na palavra de Deus. É a palavra de Deus que esclarece, que conforta, é a palavra de Deus que dá esperança pra gente, é a palavra de Deus que revela a verdade não exatamente a verdade que a gente quer ouvir, mas a verdade que a gente precisa ouvir, porque ela é a verdade, não existem duas verdades, não existe uma verdade agradável e uma verdade desagradável. Existe a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, ela revela isso pra gente. Só que mais do que isso, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro tão fantástico que ela não é só um livro que traz informação pra gente, ou um livro que tem ótimos conceitos e ótimos ensinamentos. A palavra de Deus é um livro que conecta a gente não às palavras de Deus somente, mas ao Deus da palavra. A palavra de Deus é um livro, a Bíblia é um livro que nos faz se conectar com o autor do livro, com o próprio Deus, com o Deus que revelou essas palavras para nós. E quando a gente quer se aproximar de Deus, a gente tem que se aproximar da sua palavra, porque é na palavra que a gente encontra o autor, que é Deus. Isso é fantástico. Nenhum outro livro faz o que a Bíblia faz. É por isso que a gente precisa gastar tempo lendo a Bíblia. E Daniel gastou então tempo lendo a Bíblia, e então ele busca essa resposta do significado de tudo aquilo, ou de quando deveria acabar todo aquele exílio, e ele encontra a resposta na palavra de Deus. Só que quando a gente se dedica à palavra de Deus e a encontrar o autor desse livro, algumas coisas interessantes acontecem. E isso acontece com Daniel aqui no capítulo 9. Quando a gente encontra, quando a gente se aproxima de Deus, então a gente percebe a grandeza de Deus. A gente percebe a majestade de Deus. E não só a grandeza de Deus, mas a gente percebe a nossa miséria, o quanto nós somos pequenos diante desse Deus. E é isso que vai acontecendo com Daniel aqui. Então no versículo 3, depois dele descobrir a duração do exílio,
Então ele se volta para o Senhor, ele fala aqui no versículo 3, com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Essa postura de Daniel aqui, de pano de saco, mostra uma postura de se humilhar diante de Deus, de arrependimento, coberto de cinza, em jejum, em súplicas, em orações. Daniel aqui, ele reconhece algo diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele começa a buscar Deus e quando ele encontra Deus, ele percebe a grandeza de Deus e a pequenez dele. E então ele muda, ele se coloca nessa postura de humilhação diante de Deus. Isso é algo inevitável. Quando a gente se aproxima de Deus de forma sincera, é inevitável que a gente seja confrontado com o nosso tamanho, quão pequeno nós somos diante de um Deus tão grande. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, com 2 serafins acima dele, cada um com 6 asas, cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira reação de Isaías é dizer assim, ai de mim, ai de mim. Ele percebe a grandeza de Deus, mas aí ele olha para si e fala assim, ai de mim, porque eu sou um pecador e eu vi o Senhor, o Deus dos Exércitos. Essa é a postura, essa é a reação de alguém que se encontra com Deus, que se aproxima de Deus, seja na sua palavra ou sejam os profetas na revelação. Quando a gente se aproxima em sinceridade diante de Deus, a gente olha e fala assim, ai de mim, porque eu sou muito pequeno diante de um Deus tão grande. E foi isso que aconteceu aqui com Daniel. Então, a partir do versículo 4 de Daniel, apesar do capítulo 9 ser muito conhecido pelos últimos versículos, mas ele é um versículo de uma oração de Daniel. A partir do versículo 4, Daniel vai se colocar em oração diante de Deus. E ele vai fazer uma oração para Deus como consequência dessa humilhação dele diante de Deus. E a oração de Daniel, ela tem algumas características importantes aqui. A primeira coisa é que a oração de Daniel, ela envolve uma confissão. Olha só, Daniel, do capítulo 4 do versículo 4 até o versículo 16 do capítulo 9, Daniel confessa os pecados. Não os pecados exatamente dele, mas os pecados de todo o povo, os pecados do passado, os pecados do presente. Daniel confessa diante de Deus, mas ele não se coloca distante do povo, ele fala assim, o povo pecou, perdoa o povo é isso, o povo é aquilo. Não, ele se coloca junto com o povo. E ele diz assim, nós pecamos, nós erramos, nós fomos contra Deus, nós. Mesmo Daniel, que era a elite espiritual de Israel, não é? Aqueles que se mantiveram santos, mesmo no meio de toda aquela desobediência do povo. Daniel, ele não se orgulha e fala assim, o povo pecou, mas eu não. Não, ele fala assim, nós pecamos diante de Deus. Então ele se coloca junto, ele não transfere a culpa e ao reconhecer o pecado, ele reconhece que a punição de Deus, o exílio e tudo que o povo está passando é justo, porque Deus é um Deus justo e Ele é justo em punir o seu povo, que Ele ama, mas que pecou, que desobedeceu, e por isso Deus justamente, de forma justa, está punindo o seu povo. Daniel começa a reconhecer e a entender tudo isso. Mas a oração de Daniel tem uma segunda parte, ele faz então uma petição, versículo 17 e 19, Daniel vai pedir algo. Ele pede para que Deus tenha misericórdia do povo. Mas ele não pede por merecimento, ele não argumenta com Deus, nós merecemos a sua misericórdia. Não, o argumento de Daniel para que Deus ouça, atenda ao pedido dele, não está nos méritos do povo ou nos méritos de Daniel, mas está no próprio Deus, na glória de Deus, para que Ele preserve a sua glória. Olha que interessante, a oração de Daniel tem sempre Deus como centro da oração. Muitas vezes a gente ora, mas nós somos o centro da oração. Nós, é o que nós queremos, é o quanto nós precisamos.
é o quanto é justo que nós tenhamos aquilo que a gente precisa, a cura, o fim do sofrimento. Daniel aqui não. O centro da oração é Deus, é tudo para a glória dele, é o que vai reverter em mais glória para Deus, é a justiça de Deus, é o quanto Deus é justo em punir o seu povo, é o quanto o objetivo de Daniel é a glória de Deus. É em torno disso que gira a oração de Daniel. Não é uma oração egocêntrica, nem uma oração humanista, mas é uma oração que tem Deus como centro de todas as coisas. A oração não foi feita para a gente sair pedindo para Deus os nossos caprichos, os nossos desejos. A oração existe para que a gente busque a vontade de Deus. E para que a vontade de Deus molde a nossa vontade, então a gente sujeita a nossa vontade à vontade de Deus. E a vontade de Deus é ser glorificado em todas as coisas, é que nós percebamos a beleza da glória dele. Essa é a vontade dele. Então Deus tem que ser o centro das nossas orações. E, bom, esse é o principal conteúdo, até o versículo 19 do capítulo 9 de Daniel, fala sobre essa oração de Daniel. Mas a partir do versículo 20, então, quando Daniel termina a oração dele, então aparece um anjo, aparece Gabriel de novo aqui para revelar e para responder à oração de Daniel. Mas antes ainda da gente chegar na revelação de Gabriel aqui para Daniel, é importante a gente observar a conversa aqui de Gabriel e como Gabriel aborda Daniel e o que ele traz de mensagem de Deus para Daniel. E é interessante que a mensagem e o destaque aqui é que Daniel é alguém precioso para Deus. Se você observar no versículo 23, ele fala assim: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Porque você é muito amado, Daniel, porque você é precioso. É interessante como a resposta de Deus, ela é uma revelação do amor de Deus por nós. Deus revela o seu amor para a gente respondendo às nossas orações. Só que resposta nem sempre é sim. Às vezes Deus responde a nossa oração com um não, responde a nossa oração com uma notícia ruim, responde a nossa oração com espera mais. Vai demorar um pouco mais, como era o contexto aqui com Daniel, mas existe muito amor de Deus nas respostas que Ele nos dá. Deus ama nos responder, Ele ama revelar a sua glória para nós. Ele nos ama e Ele faz isso por amor a nós e por amor ao seu nome. É tão bom ouvir a resposta de Deus, é tão bom saber que Deus é um Deus que nos responde. Deus é um Deus que não só recebe a nossa oração, mas Ele responde a nossa oração. Ele não só atende a nossa oração, mas Ele responde, Ele fala com a gente. Ele fala sobretudo pela sua palavra, mas Ele fala de várias formas com a gente. Ele fala usando pessoas, Ele fala usando momentos, Ele fala usando situações. Ele tem falado comigo nesses dias de quarentena, eu espero que Ele tenha falado com você também. Deus fala com a gente e isso é fantástico. Agora vamos lá, vamos no que Deus tinha para falar para Daniel. Então no versículo 24 a gente vai ver a revelação propriamente dita de Gabriel para Daniel, de Deus, né, por meio de Gabriel para Daniel. São 4 versículos, 24, 25, 26, 27, mas são um dos textos mais difíceis da Bíblia. Por quê? Porque esse texto é o que trata das famosas 70 semanas de Daniel, não é tão discutidas assim, tão debatidas nos meios acadêmicos, entre teólogos e tal. Muitos detalhes
especulativos sobre esse texto, mas verdades muito importantes que a gente precisa observar. Vamos só entender um pouquinho o contexto disso, tá? O povo estava exilado porque desobedeceu a Deus, então Deus permitiu que Israel fosse conquistada pela Babilônia. O povo então foi levado cativo, foi levado nesse exílio para a Babilônia, e isso tinha sido profetizado pelos profetas, como Daniel já tinha visto aqui no texto de Jeremias. O exílio tinha uma duração, um prazo que Deus tinha dado, 70 anos. E agora, então, Daniel estava na expectativa, e o povo na expectativa, do final desses 70 anos, quando eles voltariam para Jerusalém, voltariam para Israel. Então Deus agora vai falar sobre mais 70 semanas. Então a primeira coisa aqui não são exatamente 70 anos, mas voltar para casa não vai ser tão rápido, eu já falei isso na aula passada, não é? Mas ainda existem 70 semanas para acontecer. Então, versículo 24, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. E essas 70 semanas, que a gente entende como 70 semanas de anos, não é? Então seriam 70 vezes 7, né? A ideia de semanas aqui são períodos de 7, né? 70 períodos de 7. Então, fazendo a continha aí, 490 anos, certo? Vamos entender um pouquinho essas 70 semanas, não é? Qual o objetivo dessas 70 semanas e dessa cronologia que Deus está revelando aqui? Versículo 24, ele fala assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esse é o objetivo aqui. Então, claramente, toda essa obra de fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação pela culpa, trazer uma justiça eterna, ungir o lugar santíssimo, tudo isso são referências à obra de Cristo. A profecia aqui ela faz referência à obra de Cristo, à obra completa de Cristo, de acabar com o pecado, de expiar os nossos pecados, de nos trazer salvação, de nos trazer uma justiça eterna. Tudo isso é a obra de Cristo. O que Daniel está vendo aqui é algo muito maior do que simplesmente voltar para Jerusalém. A profecia aqui é sobre algo muito maior, sobre a obra da redenção em Cristo Jesus. É sobre isso que se trata aqui as 70 semanas. Então, tenha isso em vista aqui. O objetivo é falar sobre a obra que Cristo vai realizar. Esse é o objetivo dessas 70 semanas aqui, né? Mas, então, vamos aqui um pouco mais para as semanas, versículo 25. Então, a partir daí, a partir do decreto, né, que manda restaurar e construir Jerusalém, até o ungido, que é Cristo, aqui a gente entende, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, as 70 semanas são divididas em 3 períodos. Então, um período de 7, um período de 62. A gente não vê muito assim o porquê desses 2 períodos, porque somados eles chegam no mesmo lugar. Então, esse primeiro e segundo período, 69 semanas entre a ordem dada para voltar a Jerusalém e Cristo, o ungido. Então, deixa eu ver minhas anotações aqui. 69 semanas, 483 anos entre a ordem de voltar para Jerusalém e Jesus. Aqui só uma questão cronológica, tá bom? Só para a gente ver as datas aqui. Normalmente, e aqui começam as discussões, né, sobre datas e tal, eu não quero entrar muito nisso, mas só a título de curiosidade. Normalmente se entende que o decreto de Ciro, que foi o imperador persa que decretou a volta dos exilados para Jerusalém, o primeiro decreto, é datado de 536 a.C.
E, bom, se a gente normalmente se fixa aqui o início do ministério de Cristo no ano 27 depois de Cristo, porque tem um problema ali de datação, não é? Você sabe que Jesus não nasceu no ano 1, né? no ano 0, mais um pouquinho antes, porque tem um problema ali de datação. Então, ano 27 depois de Cristo. Então, se a gente fizesse a conta entre 536 e 27, teriam 563 semanas, não é? Então, mais do que as 483 que deveria ser. Então, tem um problema aqui, umas 80 semanas, não é, de erro. O que normalmente se aceita é que o decreto não seja o decreto de Ciro, mas o decreto de Artaxerxes. Eita, nome difícil de falar, né? Artaxerxes, fica aí o desafio, falar Artaxerxes 5 vezes aí, rápido, na sequência. O decreto desse rei, que está lá em Esdras 7, no versículo 7 e 8, que é o decreto para que Esdras e uma parte do povo fosse para reconstruir o templo, não é? E esse decreto, ele é em 457. E esse decreto, se você partir de 457 até o ano 27 depois de Cristo, dá exatamente 483 anos. Então aí seriam as 69 semanas de Daniel. É fantástica essa precisão. É fantástico, é sensacional ver a precisão da profecia bíblica, mas para isso normalmente se usa essas datas, tá? Só a título de curiosidade. A grande polêmica ela vem na última semana, porque tem aqui então 69 semanas, falta uma, né? Falta a última semana. Então, a última semana, ela está aqui a partir do versículo 26, né? Continuando, depois de 62 semanas, o ungido será morto, não haverá lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, a última semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. A grande questão aqui é o que é essa última semana, né? E o que é esse governante terrível que surge, que acaba com o sacrifício, não é? E comete aí um sacrilégio terrível, não é? No templo. Aqui, dependendo da visão escatológica, você vai ter várias interpretações. Alguns vão achar que esse governante, ele é Antíoco Epifânio, em 165 a.C., um dos reis gregos que profanou o templo e tal. Mas para isso, as 69 semanas não terminariam em Cristo, elas teriam um sentido mais figurado e o ungido seria outra pessoa, não é? Algumas outras pessoas, dependendo, mas numa visão diferente, veem em Tito, que foi um imperador romano de 70 depois de Cristo, que profanou o templo, ofereceu um porco no altar do templo e tal, como sendo essa pessoa, esse anticristo aqui, né? A visão pré-milenista, escatológica, vê esse como o anticristo, não é? E essa última semana como a grande tribulação, onde na metade, com 3 anos e meio, você teria uma quebra aí da aliança e a opressão aumentaria nos outros 3 anos e meio da tribulação. Existe ainda uma outra visão que fala que essa figura aqui, ela tem um sentido bem figurado e representaria Jesus, que se oferece como
ele carregando os nossos pecados, então ele seria essa pessoa que interrompe o sacrifício na sua morte. Então a gente falou de uma cronologia até o ano 27, até o início do ministério de Jesus. Então do início do ministério de Jesus até a sua morte seriam 3 anos e meio. Então ele morre e ele interrompe o sacrifício porque ele é o sacrifício vivo e ele se oferece como um sacrifício definitivo, não é? Interrompendo o sacrifício nesse período, e depois desse período ainda é dado uma oportunidade para o povo de Israel, aonde o povo ainda poderia se arrepender, mais 3 anos e meio depois da ressurreição de Cristo. E no final desses 3 anos e meio terminaria com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, e a partir daí então o evangelho é propagado para os gentios, além do povo de Israel. São interpretações diferentes, tá? Fica aí a curiosidade para você, qual que é a minha. Eu já falei no começo, né? Eu não tenho uma conclusão, eu tenho uma tendência, mas não ouso concluir sobre esse tema. E eu acho que eu estou frustrando muita gente que gostaria muito de discutir escatologia aqui, não é? Mas esse não é o objetivo. O objetivo realmente é qual o propósito dessa revelação para nós. E eu quero refletir um pouco sobre esse propósito, porque apesar de todas essas dificuldades de encaixar datas e tudo, né, a grande intenção aqui, a grande lição que a gente tem que entender é que Deus tem um plano muito maior do que simplesmente trazer o povo de volta para Jerusalém aqui. Deus sempre está escrevendo uma história muito maior do que a história que a gente vê hoje. Deus tem uma soberania onde Ele está vendo a história como um todo. E o plano de Deus termina no reinado eterno de Cristo Jesus, aonde o pecado vai ter fim, aonde Ele vai trazer uma justiça eterna, aonde a expiação, aonde todas as visões são confirmadas e aonde nós habitaremos com Ele no Santíssimo Lugar. É sobre isso a história. Os detalhes aqui, tanto faz. A questão é qual o ponto final que a gente vai chegar no final da história. Lembra que eu falei? A história de Deus é muito mais fantástica do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E Deus está escrevendo essa história. O plano de Deus é maravilhoso. E Ele vai realmente acabar com todos os nossos verdadeiros problemas. Não com o nosso problema de hoje. Daniel estava estudando aqui sobre quando voltariam do exílio. E Deus está revelando algo sobre quando o pecado vai acabar. E quando que uma justiça eterna vai reinar. Entende? Deus está muito além. E olhando problemas muito maiores do que aquele que a gente vive hoje. Deus está interessado em acabar de uma vez por todas com o pecado e que a gente habite eternamente com Ele. Esse é o plano de Deus. E Deus tem um tempo. Eu já falei sobre isso na aula passada, mas é sempre bom reforçar isso. Deus tem um tempo que a gente não entende, mas um tempo determinado. É por isso que Daniel fala tanto em tempo. Eu estava vendo o comentarista e uma das coisas que ele falava era assim, por que tanta precisão de tempo aqui? E aí ele falava assim, não, pode ser sentido figurado, mas não, com tanta precisão, provavelmente isso daqui é literal. Mas sabe, eu não quero entrar na questão se é figurado, se é literal. A minha resposta à pergunta é assim, por que tanta precisão de tempo? É porque Deus quer que a gente saiba que Ele é preciso em seu tempo. A gente não precisa entender, a gente precisa saber. A gente precisa saber que Deus é preciso no seu tempo. E no tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer. Tudo que acontece, acontece debaixo da vontade e do tempo de Deus. E é isso que Ele quer mostrar pra gente, era isso que Ele queria mostrar para Daniel.
muito mais do que às vezes a gente fica gastando muito tempo, não é? Tentando entender os detalhes. E a gente perde o mais importante, que é a lição que Deus tem pra gente nesse texto e em todos os outros textos da Bíblia. Evite discussões que não vão mudar muito a sua vida. A Bíblia não foi dada, lembra das palavras de Moody, o grande evangelista, que falava assim, que a Bíblia não me foi dada para que eu tenha conhecimento, ela me foi dada para me transformar. Às vezes a gente fica discutindo muito sobre conhecimento e a gente perde pouco tempo naquilo que nos transforma. O conhecimento, o entendimento, a compreensão da soberania de Deus transforma a gente, transforma a nossa vida, transforma a sua vida. Eu quero terminar, então, porque eu acho que eu já passei da média das aulas de tempo. O meu tempo não é tão preciso quanto o tempo de Deus. Na verdade, o meu tempo é bem preciso, mas eu quero terminar com os 3 desafios. Primeiro desafio, estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Outro dia eu estava falando para os jovens, aproveite bem o seu tempo nessa quarentena, estude a palavra de Deus. Infelizmente a gente está descobrindo que muitas coisas que a gente não conseguia fazer não era por falta de tempo, era por falta de disciplina. Agora você tem tempo, estude a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque ela é a resposta de Deus para todas as suas necessidades. Acredite, dificilmente você vai encontrar uma página desse livro que não seja relevante para o que você está passando hoje. Estude a palavra de Deus. Quando você está em trevas, o profeta falava isso, o profeta Isaías, quando andares em trevas e não tiver luz alguma, confie no seu Deus. É na palavra que a gente encontra Deus, é na palavra que a gente busca Ele. Busque a Deus na palavra. Então, estude a palavra de Deus. Segundo lugar, ore. Ore com humildade e desejando a glória de Deus. Tenta fazer o exercício de mudar a sua oração. Ao invés de você ser o centro da sua oração, coloca Deus no centro da sua oração. Ao invés de ficar pedindo coisas que você quer para você, comece a pedir aquilo que é para a glória de Deus. Ore uma oração onde que Deus seja o centro de verdade. Em terceiro lugar, anseie pela volta de Cristo. Eu espero que pensar tanto assim no futuro e falar tanto do futuro traga esse desejo, essa vontade de que Cristo volte logo. Anseie por estar com Ele, por passar a eternidade inteira com Ele. Anseie pela consumação da história que Deus tem preparado e que Ele está escrevendo. Anseie por descobrir o significado das 70 semanas de Daniel, mas não o significado teórico e nas páginas dos livros, mas anseie por ver com os seus olhos a consumação da história que Deus está escrevendo. Anseie por isso. Eu não vejo a hora de ser mestre em escatologia, porque eu vou viver essa história e eu vou reinar com Ele para sempre. Eu não vou precisar de livro para explicar o que eu vou ver com os meus olhos. Eu anseio por isso mais do que todas as outras coisas. Eu anseio por ver a glória de Deus com os meus próprios olhos. Anseio por isso. Não existe nada mais desejável do que a eternidade com Deus. Que essa seja a sua motivação, que esse seja o seu alvo, que esse seja o seu foco e que você possa ser motivado pela certeza de que a história que Deus está escrevendo é fantástica e você pode fazer parte dela. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e eu te encontro a semana que vem para a gente continuar estudando o capítulo 10 de Daniel. A gente está chegando no final, não é? Tem sido uma bênção, mas
cada vez mais a gente vai descobrir coisas fantásticas na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.